Livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 9 e o 10. Porque os malfeitores serão... Capítulo 37 de Salmos, versículo 9 e o 10, que diz assim: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Amém? Aleluia, amém. Palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa meditação neste dia de hoje. Salmo 37, o Salmo de Davi. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Aleluia. Um salmo onde Davi ele é usado por Deus para descrever qual será o final daqueles que são os malfeitores, os ímpios, aqueles que até muitas vezes levantam-se contra nós, contra nossas vidas. E o final dessas pessoas é que elas serão desarraigadas. Desarraigadas quer dizer serão arrancadas. E aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. A terra é a promessa de Deus. Deus, ele é fiel para cumprir com suas promessas em nossas vidas. Palavra de Deus, ela nos mostra em vários textos bíblicos a fidelidade, o compromisso que Deus tem com a sua palavra em nossas vidas. O salmista aqui ele está trazendo também para nós, e o versículo 1 ele vai dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa estatutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Em outras palavras, Deus é o Deus que age por nós, é o Deus que peleja por nós, é o Deus que guerreia por cada um de nós, contra aqueles que se levantam contra a nossa vida, contra aqueles que levantam-se para muitas vezes até querer impedir o propósito de Deus em nossas vidas. Pessoas usadas pela carne, pessoas que não têm visão de Deus, pessoas que não têm Deus na vida, pessoas que estão com a sua vida longe da presença de Deus, e essas pessoas muitas vezes elas levantam-se contra nós com a tentativa de nos impedir de chegar onde Deus ele determinou para nós chegar. Glória. Mas a palavra de Deus, ela está falando conosco neste exato momento e está dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores. Ou seja, não fique indignado, indignada, não fique abatido, abatida, não fique revoltado, revoltada, não fique com raiva por causa de pessoas que se levantam contra a sua
sua vida. É Deus quem age, é Deus quem fala, é Deus quem toma providência. A Bíblia nos diz: quem tocar em vós, toca na menina dos olhos de Deus. Aleluia. Um dia, Saulo foi surpreendido em Atos capítulo 8, onde ele pensava que estava mexendo com o povo de Deus, onde ele pensava que estava mexendo com as pessoas, mas ele estava mexendo com Deus e não sabia. E hoje não é diferente. Tem pessoas que se levantam contra nós, pensando que estão levantando-se contra nós, mas não é. Estão levantando-se contra Deus. Estão levantando-se contra o propósito, contra a promessa, contra o que Deus tem para as nossas vidas. Diz o versículo 9 do Salmo 37, porque os malfeitores serão desarraigados. Glória a Deus. Quem pode levantar-se contra nossas vidas e permanecer de pé? Não é? Quem pode levantar-se contra nós com ira, com raiva, com inveja, com revolta e permanecer de pé? Não permanece. E diz: mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O segredo de hoje que Deus está trazendo para nós é dois. Primeiro segredo: não olhar, não colocar a atenção, não colocar a visão nas pessoas que se levantam contra nossas vidas. Que muitas vezes, quando essas pessoas, elas se levantam contra nós e ficamos tristes, e ficamos abatidos, o primeiro pensamento que vem é de querer parar, é de querer arriar as armas, é de querer ficar em casa, é de querer desistir. Mas como já foi lido aqui em Esdras capítulo 10, versículo 4, levanta-te, pois, porque te pertence este negócio. Como Deus disse através de Davi a Salomão: Salomão, faça a obra, porque eu vou te guiar, eu serei contigo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. É claro que na nossa caminhada levanta-se pessoas com invejas, insatisfeitas, pessoas que querem nos deter, pessoas que querem, aleluia, nos parar, pessoas que querem nos oprimir. A Bíblia diz que Saulo, ele oprimia a igreja. Ele entrava nas casas e oprimia, impedindo eles de adorar Deus, impedindo eles de fazer a vontade de Deus. E quantas coisas levantam-se em nossas vidas para nos impedir de fazer a vontade de Deus? Quantas pessoas, com palavras, com atitudes, levantam-se para nos impedir, para nos parar, para que nós fiquemos estacionados, parados, enterrando o talento que Deus nos deu. Aleluia. Primeira palavra de Deus nesta tarde para nós, início de noite, já a noite, é esta. Primeiro, não olhe, não se preocupe com os malfeitores, com aqueles que levantam-se contra. Saulo, ele oprimia, perseguia a igreja, e Deus estava, aleluia, em silêncio com a igreja, mas ele estava agindo em silêncio. Em silêncio, Deus estava preparando a providência.
Glória a Jesus. Aleluia! E a palavra de Deus nesta hora é: Deus está preparando a providência em silêncio. Glória. Eita, Deus fiel. É por isso que não podemos parar. É por isso que você não pode parar, porque Deus está preparando a providência em silêncio. Aleluia! Aleluia! E ele está dizendo: os malfeitores serão desarraigados, serão arrancados pela raiz. Glória. Isto fala, Glória, glória. isto aqui também fala de providência de Deus. Eu creio. Aleluia! Deus tomou uma grande providência na vida de Saulo. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9 que Saulo, respirando ainda a ameaça, pegou carta dos sacerdotes e foi a Damasco com a intenção, aleluia, Glória. de, se porventura encontrasse alguém que servia a Jesus, pegasse eles e os prendessem. Quantos querem nos prender? Não somos pássaro. Aleluia, glória. Aleluia. Isaías capítulo 54, versículo 17 está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não prosperará, independente da ferramenta, independente do que planejarem, do que arquitetarem, do que tentarem fazer para nos parar. Essas ferramentas, ela vem contra nós, mas ela bate em um escudo chamado Deus, Glória. que nos protege, que nos livra, que nos guarda. Aleluia! Porque os malfeitores serão desarraigados. Esta palavra, ela é uma palavra profética. Glória. Deus está falando aqui em uma palavra profética. Deus está liberando uma palavra profética, uma profecia onde Deus, ele promete a providência dele, onde Deus promete a ação dele. Por que isto? Porque muitas vezes, quando estamos em determinados processos, em determinadas dificuldades, em determinadas situações, Deus muitas vezes, ele até fica em silêncio conosco. Deus até fica em silêncio conosco, onde ele não fala. Mas enquanto ele está em silêncio, ele está preparando tudo. Aleluia. Glória. Deus estava em silêncio também com a igreja. E agindo em silêncio. E a providência de Deus colocou Saulo por terra. Derrubou Saulo do cavalo. Olha o que Deus ele pode fazer por amor a cada um de nós. Ele pode derrubar muitos Saulos do cavalo. Eu creio, Deus. Eles podem colocar por terra muitos Saulos que se levantam com a intenção de nos oprimir. Jesus. Primeira palavra de Deus nesta noite, neste momento é: porque os malfeitores serão desarraigados. Ou seja, a providência é de Deus. Não coloque a sua atenção em quem maquina mal contra você. Não coloque a sua atenção em pessoas que têm a intenção de fazer mal, de nos prejudicar, com palavras de humilhações, com gestos de humilhações,
com atitudes para nos humilhar, para nos rebaixar, devemos olhar para Deus. Capítulo 12, versículo 2 de Hebreus está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O convite de Deus, neste exato momento é: coloque a sua atenção em mim. Coloque a sua atenção na minha palavra. Coloque a sua atenção no propósito, no plano que eu tenho para a sua vida. Segunda parte diz: mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Glória a Deus. Glória. Isto aqui fala da promessa de Deus. A terra era a promessa que Deus havia feito para o seu povo. E o que Deus promete, Ele cumpre. Hebreus capítulo 10, versículo 23 está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória. O que te prometeu é fiel para cumprir. Capítulo 12, versículo 28 de Ezequiel está escrito: a palavra que eu falei se cumprirá. A palavra que Deus falou para você, a promessa que Deus falou para você, o que Deus falou que ia fazer na sua vida e na minha vida, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. A Bíblia diz em Números, capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29 está escrito: Deus não é homem para que minta e não se arrepende. Aleluia! Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz: Deus disse: Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória. Aleluia! Glória a Deus por isto. Deus não pode mentir. Tito 1:2 diz que Deus não pode mentir. O Deus que te prometeu, Ele não pode mentir. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é digno de confiança. Confie nele, acredite nele, creia na promessa dele. Glória. Aleluia! Aleluia! Não devemos ficar embaraçados com nada. Que muitas vezes a luta, a adversidade, os problemas, perseguições nos deixam embaraçados, pensando que Deus não prometeu, pensando que Deus não vai cumprir. Deus está mandando ter paciência. Deus está mandando esperar nele. Aleluia. Glória. Mas aqueles que esperam no Senhor, é esperar em Deus, é esperar o tempo de Deus, é esperar a hora de Deus, é esperar o momento dele. Glória. Esther, capítulo 2, versículo 15 está escrito: chegando, pois, a vez de Esther. Aleluia. Vai chegar a nossa vez. Vai chegar a sua vez. Tão somente espere no Senhor, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha que coisa linda. E para encerrar,
Hebreus 10, 37. Está escrito: um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. Como diz o hino, falta pouco, falta pouco. Só que o pouco de Deus não é o nosso pouco. O nosso pouco é baseado no nosso cronômetro. O nosso pouco é baseado no nosso tempo, mas é o pouco de Deus. E o pouco de Deus pode ser muito para nós. Para Deus, falta pouco. Amém? Amém. Então somente creia, acredite na promessa de Deus. Não olhe para a direita, Josué capítulo 1, versículo 9. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para lugar nenhum. Então somente esforça-te. Tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, em nome de Jesus. Amém.